O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reuniram-se hoje após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubar a decisão que proibiu o encontro entre os líderes em meio à investigação sobre a alegada tentativa de golpe. Na decisão, Moraes afirmou que, como Valdemar não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, não há necessidade de manter aquelas restrições que haviam sido impostas. Eu começo onde terminei. Túlio Naza. Olha, Capês, parece que foi uma vitória da defesa diante de 500 derrotas, né? A possibilidade de poder existir essa conversa, esse diálogo entre eles. Agora, sendo Jair Bolsonaro investigado e agora processado perante o Supremo Tribunal Federal, essas conversas têm que ser cautelosas também, né? Elas têm que ser dentro daquilo que o processo, aí você é especialista nisso, o processo penal preconiza para que não haja um prejuízo deles próprios, né? De eventualmente serem acusados de coagir testemunha ou de ocultar provas, etc. Então, eu acho que é um direito, as cautelares realmente eram muito exageradas, o devido processo legal ali precisa ser respeitado, precisa ter acesso aos documentos. Ontem foi feita uma entrevista aqui com o advogado de defesa de Jair Bolsonaro, muito esclarecedora. Então é preciso realmente resguardar o devido processo legal, mas nessa situação, eu, se fosse advogado do Jair Bolsonaro ou advogado do Valdemar Costa Neto, pregaria cautela. Rodolfo Maris, o que você acha da liberação desta restrição e agora a possibilidade deles conversarem? Muda alguma coisa? Muda, Capês. Muda sim. Simplesmente eu acho que inverteu o sentido, né? Na minha cabeça aqui não faz muito sentido ser liberado agora, porque se agora que ele está sendo investigado mesmo e provavelmente processado, é agora que deveria restringir, principalmente sobre uma corrida eleitoral. Mas o ministro entende que nesse momento deve abrir e, na minha concepção, não deveria nem ter restringido, mas por uma estratégia de defesa aqui, eu teria feito isso antes. E agora quem se beneficia disso é o próprio Jair Bolsonaro, que já se coloca aí à frente como líder de direita para o próximo pleito. E sabendo nós que o Valdemar da Costa Neto é o grande líder do PT, é o presidente do PL, do PL, agora começa meio que uma corrida eleitoral e os dois conversando, ainda vai sair muito coelho desse mato. Muito bem lembrado pelo Rodolfo Maris. Pode não ter repercussão jurídica, mas será repercussão política. E parece que repercussão política sempre está influenciando o jurídico, não, Raquel Galinatti? Sim, mas eu concordo que tem a repercussão tanto política e muita repercussão, inclusive em tratativas coesas para as próximas eleições de 2026, as nominatas e escolhas daqueles que irão realmente pela legenda, mas é muito importante juridicamente perceber que o dirigente do PL, o Valdemar Costa Neto, não figura como investigado na situação, tendo também sido devolvido os seus pertences apreendidos depois de um ano, seu passaporte retido há quase 13 meses, relógios, bens, no montante que soma acima de R$50 mil. Então, tudo isso foi colocado como tirando do polo de investigação o próprio dirigente do PL. Por isso que, como consequência, a autorização para a retomada as conversas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque hoje não figura como foco, como alvo de investigação, o dirigente do PL, Valdemar Costa Neto. Meu querido Sérgio Zagarino, essa, como disse o Rodolfo Maris, uma vitória da defesa, mas tem muitas outras que precisam vir aí, né? Principalmente com relação à denúncia do Procurador-Geral da República. O que você acha do levantamento da restrição e permitindo que agora eles possam conversar, a fim de que Jair Bolsonaro retome aí o contato com o presidente do partido? Olha, Capês, juridicamente eu não vejo problema algum em Valdemar da Costa Neto conversar e ter proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, politicamente é muito importante, afinal de contas estamos falando da maior liderança do país, de um espectro político e do presidente de hoje do maior partido do país, com o maior número de cadeiras
na Câmara dos Deputados, que é o Valdemar da Costa Neto com o PL. Então é fundamental que eles possam estreitar essa relação para discussões políticas, para inclusive discutir estratégias e ter o plano A, que é o Jair Bolsonaro disputar a eleição, o plano B, caso não seja possível até o momento ali do registro da ficha de Jair Bolsonaro em 2026, e, eventualmente, um plano C, D, E e assim por diante. A política é isso, faz parte. Acaba a eleição num dia, no dia seguinte já começou a outra para dirigente partidário. Então, esse distanciamento entre eles não tinha muita lógica. Lógico, tinha ali aquela questão da preservação, da investigação, mas se agora foi autorizado... Olha, se foi autorizado agora pelo Supremo essa liberação, pode ter certeza que não tinha problema nenhum relacionado entre os dois. Muito bem. Túlio Naza, como você vê a questão agora, o desfecho de toda essa situação jurídica, como o Jair Bolsonaro deve enfrentar agora a sua defesa, sobretudo, você é um professor, as dificuldades do processo? Ontem nós entrevistamos o doutor José Luiz Oliveira Lima, que é advogado, o Juca, doutor Juca, nosso amigo, que é advogado do general Braga Neto. E ele estava aqui fazendo uma série de colocações. Então você via, por exemplo, o fato de a denúncia do procurador-geral atribuir ao Braga Neto a liderança de uma organização criminosa, mas de 30 itens imputar apenas 3. E, de certa forma, não tem nenhum tipo de elementos de apoio probatórios, a não ser as próprias palavras do Mauro Cid, que ele deu 11 versões diferentes e só depois começou a falar, depois que foi proibido de falar com a sua esposa, com seu pai, por ele estar preso 4 meses. Como você vê aí as dificuldades que serão colocadas diante da defesa de Jair Bolsonaro? Eu lembro que uma fala interessante do Dr. José Luiz Oliveira Lima, dizendo o seguinte: as dificuldades são as mesmas enfrentadas, mutatis mutandis, do tempo da Lava Jato. Só que lá eu estava na primeira instância ainda. E agora não tenho mais a quem reclamar. Como você vê, primeira e única instância, como você vê as dificuldades que poderão se seguir? Olha, eu vejo com muita preocupação porque esse é um processo emblemático e dele pode se criar uma jurisprudência em termos do devido processo legal. Me parece que o devido processo legal não está sendo bem observado nesse caso, né? Então, é preciso cautela, é preciso... por exemplo, eu ouvi o colega dizendo que pediu uma extensão do prazo porque há mais de 300 mil páginas, não sei se o número é esse... São 100 mil páginas e existem mais de 300 anexos que não aos quais a defesa não teve acesso e não consegue fazer, escrever a sua defesa. Então, se o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, teve o tempo que pretendeu... 80 dias. Para fazer a denúncia, por que a defesa não pode ter uma extensão de prazo? Qual o prejuízo em termos de administração de justiça, em termos de celeridade do processo, que ela tenha uma extensão de prazo? Então, não me parece razoável ter vistas aos anexos do processo. Os anexos, muitas vezes, são os fatos que fundamentam aquela peça de 300 páginas. Então, o substrato de fato, ou seja, se a denúncia tem ou não uma base de veracidade, ela não está na peça, na narrativa, ela está no documento que acompanha. Então é preciso verificar, checar esse documento, a legitimidade, a veracidade do documento, às vezes até pedir perícia em relação ao documento. Então eu vejo com preocupação... Túlio, uma outra questão, para você continuar o seu raciocínio. Segundo a defesa, a denúncia foi muito baseada nas palavras do tenente-coronel Mauro Cid. E, na verdade, foram várias as versões, inclusive ele foi flagrado numa reportagem da revista Veja, foi forçado a dizer, depois ele desmentiu que tinha sido forçado. Nesse interim, não seria importante, a lei do crime organizado, quando prevê da colaboração premiada, no artigo 4º, parágrafo 13, determina que todas as tratativas da delação premiada, desde a primeira conversa até a última, tudo tenha sido gravado em áudio, audiovisual. Por quê? Visão e audição. Por quê? Para que se saiba de toda a cadeia de custódia daquelas conversas até se chegar ao ponto final.
Como você vê a dificuldade em ter acesso à integralidade das tratativas e não apenas a parte das conversas? Eu vejo com enorme tristeza e preocupação, porque realmente a base da denúncia é uma delação premiada, é preciso que a defesa tenha acesso à integralidade e todo o contexto, e não uma frase pinçada que está ali na peça exordial, né? Ou na peça inicial. Aí, Capês, é por isso que é importante a gente cobrar o devido processo legal. Não é porque o momento político partidário agora vai favorecer um determinado político ou não. Na época da Lava Jato, também criticava alguns abusos em relação ao devido processo legal. Me parece que agora esses abusos estão prosseguindo e até aumentando. Veja, a delação premiada feita com o colaborador preso já tem que ter uma presunção muito relativa. No sistema, no feixe de avaliação de provas, de valoração de provas, a delação premiada não é a mais importante, né? Porque ela carrega todo o peso do interesse do colaborador de se ver livre da pena. Então, para ele, é vantagem fazer uma delação porque ele tem um benefício. Não que essa prova não seja válida, não seja aproveitável, mas ela tem que ter um peso proporcional. E ao lado dela tem que ter um rigoroso respeito ao devido processo legal. Ou seja, a parte tem que ter acesso integral ao contexto dessa delação premiada. Então, outra questão também que a gente tem que acompanhar e cobrar nesse processo é o prazo razoável. Por quê? Nós temos aí 40 réus, mais de 100 mil páginas de processo, então nós vamos ter uma infinidade de pedidos da defesa, direitos de defesa em relação à perícia, em relação à oitiva de testemunhas. Como que esse processo vai se transcorrer? Será que ele vai se transcorrer no tempo razoável, dada a complexidade dele? Eu acho que esse é um X da questão, sabendo que nós vamos ter eleição no ano que vem, né? Então, eu vejo, Capês, com preocupação. Espero, né, que o Supremo Tribunal Federal continue agindo como agiu agora em relação a essa decisão do Alexandre de Moraes, que permitiu aí o Bolsonaro conversar com o Valdemar da Costa Neto, porque não há impedimento nenhum ao andamento do processo penal e, portanto, espero que o Supremo seja mais razoável daqui para frente no andamento desse processo, para que ele seja válido, para que ele seja efetivo e que, ao final, a condenação seja processualmente justa. Apenas isso. Pois é, eu quando estive visitando Londres, ali perto nos arredores, eu fui ver o local em que foi lançada a Magna Carta pelo rei João Sem Terra no ano de 1215, onde se assegurava o direito de todo cidadão não ser preso, a não ser pela prática do crime previamente definido em lei, e da onde se erigiu a garantia do devido processo legal, o Due Process of Law. Não há nada que mantenha mais forte o pilar de uma democracia do que o respeito ao devido processo legal.